Glória a Deus, amados. A paz do Senhor Jesus seja sobre cada um dos irmãos essa manhã abençoada por Deus. Estamos gratos, a cada dia mais, pela grandeza, do Senhor nas nossas vidas, não é verdade? Pelas coisas que Deus tem feito por nós até aqui, pelo cuidado, nessa jornada da nossa vida. Chegarmos até aqui porque nós sabemos que Deus nos guardou até aqui, que Deus ele nos livrou de todo mal, nos protegeu de toda doença que aconteceu por aí. E Deus esteve conosco todo o tempo, então somos gratos a Ele, pela sua grandeza na nossa vida, na nossa história. E eu tenho certeza que Ele continuará zelando pela minha e tua vida, nos fazendo mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Amados, eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem nesta manhã abençoada. Uma mensagem, amados, que muitos às vezes não gostam de ouvir, praticamente pouco pregada muitas das vezes, que se encontra em Romanos 6. Eu vou ler apenas o 23, amados, que se encontra dessa forma. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amados, nós sabemos que no mundo atual, nas igrejas, não vou dizer nas igrejas, mas em muitas dessas igrejas, essa massa esmagadora desse mundo gospel, evangelho, a qual nós vivemos, nós sabemos, amados, que existe grandes placas de igreja, existe tantos pastores, cada um com a sua vocação, com a sua chamada. E nós sabemos, amados, que no decorrer da caminhada, igrejas vão sendo lançadas, pessoas vão criando e montando as igrejas por aí. E muitas das vezes, amados, muitas dessas igrejas às vezes não têm discernimento, não tem muitas das vezes a chamada para estar aberta aquela porta. E nós sabemos, amados, que muitas pessoas estão sendo levadas ao redor de todo o vento de doutrina, assim como Paulo diz, para que nós não sejamos esses meninos levados por vento de doutrina. Amados, nós sabemos que o declínio da igreja evangélica mundial, mais especificamente da brasileira a qual fazemos parte, muitas das vezes é a ignorância da palavra. A ignorância de não buscar nas escrituras, não ler a palavra, e essa pessoa é levada por qualquer coisa. Tudo que vê é Deus, tudo que se manifesta por aí é Deus. Ah, um pastor famoso que tá ali, nós vamos ali na igreja porque o pastor famoso está ali. E a Bíblia não fala desse evangelho que pula, que rola, que joga paletó, mas a palavra de Deus fala de um evangelho puro, que salva, não um evangelho que liberta. E nós sabemos que muitas igrejas hoje em dia que é pregado um evangelho fácil, um evangelho que tudo pode. Eu posso me vestir de qualquer jeito, eu posso me portar de qualquer forma, eu posso orar quando eu quero, eu posso fazer o que eu quero da minha vida. E biblicamente falando, amados, não é dessa forma. A palavra de Deus fala que o pecado, ele tem um preço, e o preço desse pecado ele é a morte. E nós sabemos que muitas pessoas têm caminhado em direção à morte, achando que encontrou Jesus, achando que aceitou Jesus, mas que muitas das vezes são apenas mais um no meio da multidão, de pessoas que aceitaram a Jesus, mas que não tem regras, não tem limite, não tem postura, não tem porta estreita, não tem sofrimento, não tem choro, não tem nada. Um evangelho fácil demais, um evangelho que, se você for analisar bem, aquele evangelho liberal, um evangelho novo que está sendo trazido aí, um evangelho que está sendo pregado agora da nova geração, um evangelho radical, um evangelho que não tem renúncia, não tem cruz, não tem porta estreita, que não tem nada, um evangelho que simplesmente eu vou para a igreja e pronto. Eu não tenho que pregar, não tenho que orar, eu não tenho que mudar meu jeito de me vestir, eu não tenho que mudar minha forma de pensar. Tudo que lança por aí, a roupa que lança por aí eu estou lançando, o corte de cabelo que lança por aí eu estou fazendo, a moda que lança eu estou com ela no corpo. E muitas das vezes, amados, a gente não vê um evangelho sem renúncia. O salário do pecado, amados, é eternamente no fogo eterno. E nós sabemos, amados, que ninguém quer perder a salvação. Todos nós queremos ser salvos, mas muitas das vezes nós não queremos negar a nós mesmos. Não queremos negar o pecado. Nós queremos viver uma vida
de qualquer forma, de qualquer jeito, queremos ser e como folha, né, uma folha seca ao chão que vai para onde o vento leva ela. Assim é a vida de muitos cristãos hoje em dia que aceitou um evangelho fácil demais, um evangelho que você não pode corrigir aquela pessoa, você não pode falar para aquela pessoa, isso que você está fazendo é pecado, aquilo que você está fazendo é pecado. E muitas das vezes essas pessoas elas querem viver um evangelho que fala a língua delas. Ela quer que o evangelho seja do jeito dela, da forma dela. Então ela quer buscar a Deus do jeito que ela acha que está certo, do jeito que ela acha que ela pode viver de qualquer forma. Nada a ver, não tem, tudo hoje em dia está assim, não tem nada a ver. Deus quer meu coração, quer meu caráter. E evangelho, amados, está muito além de coração e caráter. Eu conheço muitas pessoas que têm bom coração, bom caráter, mas que ainda não conhecem Jesus. Pessoas que têm um caráter excepcional, mas que lamentavelmente não entregou sua vida para Jesus, não lê Bíblia. Não adianta, amados, você ter só caráter e ter um coração puro, mas se você não tem outras coisas, uma postura de um cristão, se você não tem a vontade de servir a Deus, se você não ora, se você não lê Bíblia, se você não jejua, se você não prega para onde você estiver. Às vezes tem pessoas que trabalham, mas nós sabemos, amado, que lá no trabalho dela, praticamente quase ninguém sabe que ela é evangélica. Por quê? Porque muitas das vezes, amado, nós somos evangelhos ocultos. Um evangelho que está tudo bem, está tudo normal. E a Bíblia fala, amado, que o salário do pecado ele é a morte. Então, amados, em nome de Jesus, se você tem esse amor de Cristo em sua vida, e se você não quer que a morte seja o futuro da sua vida, amados, comece a pensar agora o evangelho que você está vivendo. Se esse evangelho é o evangelho da facilidade, se é o evangelho que tudo pode. Porque renunciar à carne, amados, é renunciar à moda, é renunciar ao mundo, é renunciar aos prazeres da carne, me vestir de uma forma diferente. É eu me comportar de uma forma diferenciada, não que eu seja melhor do que ninguém, mas que eu seja diferente, que eu renunciei a mim mesmo. Então, amados, o salário do pecado é a morte. Há tempo ainda, amados, de podermos mudar o nosso pensamento, mudar a nossa forma de viver e começar a viver para Cristo Jesus. Começar a viver a tua palavra, começar a viver aquilo, amados, que Ele tem para nós. Deus, Ele determinou um estilo de vida para nós viver, amados. Ele colocou regras, Ele colocou limite. E muitas das vezes nós queremos fugir essa regra, querer fugir esse limite. Mas a palavra de Deus fala que Deus deixou regras para nós, amar o próximo como a nós mesmos. Buscar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus em todas as coisas, amar ao próximo a nós mesmos. E muitas das vezes, amados, queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, e não é assim que funciona. Portanto, amar a Deus, amados, é negar nós mesmos, é tomar nossa cruz e seguir a Jesus, não importa o que aconteça. Em meio de tempestade, em meio de luta, em meio de dificuldade, em meio de desemprego, eu serei fiel até o fim. Serei fiel para com Deus. Assim como Jesus foi fiel até o fim aqui na terra. Morreu no último minuto, mas foi fiel a vida toda. Então, amados, em nome de Jesus, amados, mude o seu pensamento, amados. Comece a buscar Deus em primeiro lugar. Comece a fugir da aparência do mal, fugir da moda, fugir do desânimo, fugir da preguiça espiritual. Comece a ler Bíblia, comece a jejuar, comece a buscar do fundo do coração. Comece a negar a si mesmo, os seus desejos. Comece a negar aquilo que você acha que está certo. E de fato entregue a sua vida para que Jesus possa mudar ela de verdade. Nasça de novo. Aprenda a nascer de novo. Porque o salário do pecado, amados, é a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna. Deus quer te dar a vida eterna. Deus quer te salvar. Deus quer que você, em nome de Jesus, quando Jesus voltar, você será ser salvo. Receber a coroa da vida. Mas para isso, amados, teremos que negar a nós mesmos, amados. Viver para Cristo. Ele morreu para nós, para que nós possamos viver para Ele. E viver para Ele é o que é amar o próximo, é amar a Deus sobre todas as coisas, é renunciar a nós mesmos, é negar o pecado, é negar os nossos desejos carnais, o desejo do homem em si. E muitas das vezes, amados, nós não deixamos de lado essas práticas pecaminosas. Esse erro que nós temos na nossa vida é de achar que Deus só quer nosso coração e nosso caráter. Você está enganado. Amado, você está enganado totalmente, redondamente enganado. Se só caráter, amados, e o coração salvasse alguém, não precisava nem ter igreja. Não precisava nem da gente ir para a igreja, porque afinal de contas, se a gente tem bom caráter, não precisa de ir para a igreja, não precisa ler Bíblia, não precisa de fazer nada disso. Não, amados. Ter caráter, amados, é você mostrar para Deus o caráter que você tem para com Ele.
É você abrir seu coração e falar, Senhor Jesus, hoje eu quero viver para o Senhor. O que é viver para o Senhor? É negar nós mesmos, é negar o pecado, é negar nossos prazeres, nossos desejos, e falar assim, Jesus, agora eu quero viver a tua vontade na minha vida. Eu quero renunciar tudo por amor à obra. E em nome de Jesus, Deus estenderá a mão para você, amados. E você largará essa vida de engano, essa vida de que Deus só quer o coração e o caráter e pronto, e acabou. É você viver uma vida, amados, pura diante de Deus, no seu jeito de vestir, de falar, no seu comportamento, no seu dia a dia, você ser diferente, separado de outras pessoas. Não ser melhor, mas ser diferente, ser separado. Não fazer o que o mundo faz, não sentar nas rodas dos escarnecedores. E viver uma vida pura, limpa, sem mancha, sem ruga, sem mácula. E viver uma vida totalmente para Jesus Cristo. Amém, amados? Então, em nome de Jesus, amados, pega essa visão aí, amados. Atenta àquilo que Deus está ensinando para mim e para você, amados. Sermos diferentes, ser melhor cada dia mais. E em nome de Jesus, seu testemunho vai salvar muitas pessoas. Para a glória de Jesus Cristo, amém? Então, negue a si mesmo, amado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação eterna. Então, agarre essa salvação, amados. E não deixe com que as ilusões da vida venham tomar esse foco que Deus tem na sua vida, amém? Que Deus possa abençoar os irmãos nessa manhã abençoada, em nome de Jesus. Que Deus possa tocar na tua casa, no teu caminho, no teu trabalho. E que em nome de Jesus Cristo, amados, tenhamos um novo pensamento hoje, amados. Pensamento de adorar a Deus e de buscar a vida eterna e fugir da aparência do mal, amém? Deus abençoe a todos, paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.